Para os jovens que estão aí, já tem a meditação nessa semana. Leve a sua meditação. Nós conversamos muito ontem sobre a questão de escolhas. E foi um tempo muito legal mesmo. Eu tenho agradecido a Deus, muito trabalho, né? Essa semana eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Que tinha os jovens, pregação para os jovens, pregação para amanhã, EBD. À noite eu tenho um outro compromisso. Eu falei, eu vou ficar doido essa semana. Pastor José, por favor, volte. Mas é assim, a gente vive, a nossa vida é assim. Eu acho que não é tão diferente quanto a sua, fora do ministério, né? Você trabalha, você tem os seus deveres em casa e tem que dar conta de tudo, até mesmo da sua própria vida devocional. A nossa vida é assim, né? E essa semana eu queria conversar com vocês a respeito de uma coisa. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo. Eu quero ouvir um grito de guerra. Quando ouvimos essa música, ou até mesmo quando nós lemos o texto de Romanos 8:37, o que vem à sua mente? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que logo vem à sua mente quando você lê esse texto? Ou ouve um tipo de música assim que diz que nós somos mais que vencedores? Queria que você pensasse um pouquinho comigo e avaliasse na real o que você pensa sobre isso. Ou até mesmo quando nós lemos esse texto de Romanos 8:32, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Todas as coisas. O que você pensa sobre esse texto? Não dá para imaginar que Deus vai me dar tudo que eu preciso, que eu quero. Hoje nós cantamos, né? Incomparáveis são suas promessas. Quando você canta esse texto de olhos fechados, que eu vi, né, eu dei uma olhadinha de lado, muita gente de olho fechado, incomparáveis são tuas promessas. Você pensa logo em quê? Nós pensamos logo em quê? Eu vou ser sincero para vocês. De primeira eu penso, Deus vai me dar tudo. Essa semana, né? Como eu falei, tive muito trabalho. Eu falei assim, Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Cadê as tuas promessas? Não pensamos assim? Não pensamos que Deus vai nos dar uma vida boa, agradável, uma vida que nos satisfaça? Logo que nós lemos esse texto isoladamente, nós pensamos isso. Então, o meu questionamento hoje, nessa manhã, onde está... Mudou um pouquinho a fonte aí, não era essa fonte, mas mudou. Onde está a nossa segurança? No que se prende a sua segurança? Como cristão, como filho de Deus, onde está a sua segurança? Onde está a sua fé? É em Deus mesmo? Ou são nas coisas que Deus nos proporciona? Onde é que nós nos guiamos? E eu fiquei pensando, muitas vezes eu sou assim. Sou guiado por aquilo que Deus me dá. Sou guiado por aquilo que Deus me tira. Quando Deus tira um bem precioso para mim, que eu acho que é importante,
eu fico triste, eu me aborreço. Eu viro as costas para Deus. Mas quando Deus me dá algo que eu estava sempre desejando, aí sim, esse é o meu Deus da glória. Esse é o meu Deus. Onde está a nossa segurança? Então hoje eu queria aprofundar um pouquinho nesse texto de Romanos 8, e estudar um pouquinho mais o que ele quis dizer com todas essas coisas. De ter todas as coisas, de graça, de ser mais do que vencedores. O que Paulo quis dizer com esse texto? E o que Deus nos ensina através desse texto? Então Romanos 8,31 começa o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha outro versículo aí que a gente... Bom, Deus é por mim, quem será contra? É como se nós fôssemos entrar na justiça contra alguém e dizer, bom, Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vou ganhar essa causa, porque Deus é por mim. Mas a partir do momento que você perde a causa, aí você começa a duvidar. Será que Deus é por mim mesmo? Será que Deus tem me dado todas as coisas? Será que Deus tem me feito mais do que vencedor? Nós vamos ver que não é bem por aí. Porque Deus está tratando de outro Paulo trata de outro assunto aqui. Paulo, no decorrer da carta de Romanos, ele está falando sobre justificação dos nossos pecados. E a gente usa textos isolados para satisfazer os nossos egos, os nossos desejos. Mas Paulo está falando de uma coisa pior do que os nossas próprias conquistas e nossos próprios desejos. É o nosso pecado, que é dirigido pelos desejos. Então Paulo está falando sobre algo indesculpável. Algo que eu e você éramos presos. E nós tínhamos como uma dívida muito grande. E a gente não tinha como pagar essa dívida. E nós somos indesculpável. Não tem desculpa para isso. Não tem perdão para isso. Não é verdade? Alguns pensam, logo quando acontece algum crime com criança, cara, esse cara tem que morrer. Não é verdade? Alguns, até mesmo nós cristãos, temos essa ira dentro de nós. E falamos, que maldade é essa? Ele tem que ser condenado. E nós éramos assim. Nós tínhamos um peso sobre nós, uma condenação sobre nós. E nós éramos acusados de algo indesculpável. Você e eu, nós somos culpados diante do júri, diante do juiz. Não tem desculpa para aquilo que você fez ou faz. É isso que Paulo está tratando na carta de Romanos. Nós não somos merecedores do amor de Deus. E bem cantadas as músicas hoje, nós não combinamos nada, né, Bruno? Mas quantas vezes nós falamos sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E é isso que Paulo está trazendo na carta de Romanos. É o amor e o perdão dele. Só que nós só olhamos às vezes para o perdão e para o amor. E não olhamos para nós mesmos que nós somos pecadores. Somos indignos do amor de Deus. Embora indesculpáveis, impossível de ser acusado. Porque alguém pagou um preço muito grande por mim e por você. Alguém pagou uma pena de morte por mim e por você.
E nós brincamos, eu falei com os jovens ontem, nós brincamos com Deus. Nós brincamos de ser filhos de Deus. Nós não levamos com seriedade essa questão. Alguém teve que morrer por mim e por você. Alguém que aos olhos de Deus valia mais do que você e eu. Mas ele abriu mão disso. Romanos 8:32, ele continua. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas, que são todas essas coisas? Primeiro ele entrega, e entregar aqui tem o significado de entregar para a execução penal. Quem faz direito aí, quem é da área de direito, sabe muito bem sobre isso. Ele foi julgado injustamente. Ele foi preso injustamente. Quantos casos nós não vemos isso, né? Pessoa sendo preso injustamente, passa anos na cadeia por uma acusação que depois vão descobrir, já viram histórias assim? Vão descobrir que não foi ele que tinha feito, mas ele pagou um preço irreversível. Jesus pagou um preço muito maior. Irreversível. Ele morreu por mim e por você, na cruz. E nós brincamos com a morte de Jesus como cristãos. Deus é Deus para mim quando tudo está bem. Mas quando as coisas vão mais ou menos, não é Deus mais. Nós falamos assim, estou meio desanimado. Verdade? Me desanimei um pouquinho. Não desanimou. Na verdade você está brigando com Deus. Porque as coisas que você queria não está dando certo. As coisas que você gostaria de ter não está dando certo. Ontem, conversando com os jovens vão ouvir de novo, eu falei sobre escolhas. E eu abri em Números capítulo 9. Depois vocês dão uma olhada lá. Versículo 15 em diante. Onde o povo de Israel era dirigido por uma nuvem durante o dia. E à noite a nuvem se tornava uma coluna de fogo. Não é verdade? Só que em Números ele fala assim. Vou até abrir lá. Várias vezes ele repete. Levantava acampamento, fazia acampamento. Levantava acampamento, fazia acampamento. Acampava 2 dias, 1 dia, 1 ano. Aí eu falei para eles, pensa o seguinte, não era um acampamentozinho, quando você vai num camping com a sua família. Era uma nação toda, andando pelo deserto, e eles tinham uma ordem de como era montado esse acampamento. O tabernáculo no centro, dividido por tribos direitinho, tudo organizadinho. Agora pensa o seguinte, o povo todo caminhando pelo deserto, aí Deus fala assim, é aqui mesmo que a gente vai acampar. Acampe aqui, arruma tudinho. Daqui meia hora ele fala assim, arruma as coisas, a gente vai andar. Aqui que a gente vai acampar. Ok, vamos acampar aqui, mas aqui, Deus, não tem água, não tem banheiro, não tem, é aqui. Aí fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Deus. Aí eu falei para eles, do Egito para Canaã, existia um caminho mais curto, que podia ser feito em dias, mas Deus não quis assim.
Deus sabia que se ele passasse pelas terras, se o povo passasse pela terra dos filisteus, eles poderiam voltar para o Egito. Está escrito lá em Gênesis. Deus sabia que eles tinham que passar pelo deserto para trabalhar o coração daquele povo. E lembre que eles andaram pelo deserto 40 anos. E uma geração toda não viu a terra prometida. Aí eu falei para os jovens, cuidado. Cuidado por onde você anda, a escolha que você faz. Nós brincamos com Deus. E depois, mais tarde, o povo começa a reclamar. Ah, Deus, só maná. Aí Deus manda carne para eles. Sai até pelo nariz, cordonizes. Ah, muita carne, Deus. Ah, esse deserto está muito quente. Até quando nós vamos perambular? Começou a reclamação, murmuração. Não é assim que nós fazemos com Deus? Nós brincamos com aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Nós olhamos a nossa situação e achamos que a nossa situação é a pior situação possível do mundo. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando olhamos para aquilo que Jesus fez por nós, aí sim nós começamos a olhar para nós e falar, poxa, eu não sou nada. Ele se entregou. Não houve chance de defesa para Jesus. Nós temos chance de defesa. Jesus não teve. Já estava condenado desde quando ele veio ao mundo. Nós temos a vantagem de ter a chance. E muitas vezes você e eu estamos abrindo a mão dessa chance. E brincamos com Deus. Chance que Abraão teve com o seu filho. Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho quando Deus pede o seu filho. Em prova de amor e fé ao Senhor, ele vai lá e quase sacrifica o seu filho. Mas Deus disse, não, Abraão, não. Você já provou bastante. Talvez Deus não peça o seu filho, mas Deus está pedindo outras coisas da sua vida e você não está querendo entregar no altar de Deus. Você não quer deixar Deus trabalhar no seu coração, na sua vida. O seu orgulho, a sua vaidade, a sua ganância. Ele quer trabalhar no seu e no meu coração. Ele quer que você apresente como sacrifício tudo aquilo que impede de você se aproximar de Deus. Estamos deixando de nos aproximar ao Senhor por causa da nossa própria vontade. Assim como o povo de Israel. No início era um oba-oba, né? É igualzinho a nossa vida cristã. Nós aceitamos a Jesus e vamos trabalhar, Aí começa a rotina, né? Ah, Deus, isso aqui está muito pesado. Ah, Deus, mas tem que acordar cedo todo domingo. Ah, Deus, eu tenho que meditar todo dia. Eu tenho que orar. Ah, Deus, meu trabalho está assim, está assado. Minha família, meus filhos, meu esposo, minha esposa.
meus estudos. Começa a ser pesado. E o povo de Israel tinha que ter uma disciplina. Pensa só na organização que eles tinham que ter para levantar aquele acampamento. E nós reclamamos, murmuramos. E aí você vê em números, quantas vezes ele repete. Fazia um acampamento, levantava acampamento. Fazia um acampamento, levantava acampamento. Ficava um dia, ficavam 2 dias, ficava um mês, ficava um ano. No início era um oba-oba, tá tudo direitinho. Eles faziam, e aí o texto ainda fala, eles cumpriam com todos os deveres quando estavam acampados. Os deveres ao Senhor. Mas depois, mais para frente, pouquinho lá para o capítulo 11, você vai ouvir as reclamações do povo de Israel. Igualzinho nós. No início, vamos trabalhar, vamos dar o nosso gás. Eu amo Jesus, eu amo o Senhor. Quando a tempestade vem, tudo vai de mal a pior. Cristo foi intencionalmente deixado pelo Pai nas mãos do poder da morte. Foi intencional. Foi algo que Deus quis. Não foi algo que aconteceu por acaso. Ele morreu por mim e por você. Porque Deus quis fazer isso por mim e por você. Mesmo a gente não merecendo. Mesmo você e eu não merecendo. Deus apresentou, Romanos 3, 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. A justiça de Deus foi feita através do Filho dele, que era para ser para mim e para você. E nós brincamos de justiça com Deus. Achamos que Deus é sempre um Deus de misericórdia. Sim, Ele é. Mas é um Deus de justiça. O povo de Israel teve que amargar as consequências. E nós, como cristãos, nós amargaremos as consequências erradas que nós tomamos. Não tem como fugir disso. Romanos 4, 25. Percebe que todo o nosso texto é baseado em Romanos praticamente. Antes de chegar no capítulo 8. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Foi entregue à morte por causa de mim e de você. Esse era o desejo de Deus. Mas Deus prova o seu grande amor, Romanos 5:8, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Todo mundo sabe de cor esses textos. Sabe pelo menos de cor, mas não sabe, lembra. Mas como é que nós aplicamos tudo isso na nossa vida? O único que realmente leva a sério o pecado, Deus, transfere a culpa dos culpados ao inocente.
Os seres humanos, nós, somos mais caros do que aquele que Deus tinha de mais caro que o seu próprio filho. Pensou nisso? O que Deus tinha de mais precioso, Deus nos considera mais ainda, para poder mandar o seu próprio filho morrer por nós. Você e eu somos preciosos para Deus, ao ponto dele mandar o seu próprio filho para morrer por nós. O que ele tinha de mais importante, ele oferece em favor, no lugar, no meu lugar. Os seres humanos criados por ele, lhes são mais caros que aquele que tinha de mais caro, que era o seu próprio filho. Que ele tinha de mais precioso, ele oferece no meu e no seu lugar. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aí você fala, então ele vai me dar todas as coisas. Entendem que Paulo está tratando das coisas espirituais, do seu pecado, do meu pecado. Quando ele diz todas as coisas, é de ter uma consciência limpa diante de Deus. De ter uma consciência limpa, porque Jesus morreu por mim e por você, e agora eu tenho uma consciência limpa. E por ter uma consciência limpa, as minhas ações vão ser de acordo com aquilo que eu creio. Minhas ações não são mais dirigidas por mim mesmo, é por Deus. Fala dar. O dar aqui é presentear. Então Deus nos presenteia com algo. E o verbo está no futuro, dará. Dará. Então a gente tem que entender um pouquinho aqui. Ele vai dar ainda. Dar o quê? Olha o texto de Romanos capítulo 8, versículo 17. Sensacional. Somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Participar da glória de Deus. Eu fico imaginando o dia que a gente chegar no céu e ver a glória de Deus. Como é que é isso? Se aqui na terra a gente experimenta um pouquinho daquilo que Deus nos dá, às vezes de, Ele dá de brinde algumas coisas, A gente fica feliz pra caramba. A gente pula, salta de alegria e fala, glória a Deus. Imagina quando nós vemos a glória de Deus. O que é essa glória de Deus? O Bruno falou hoje, sobre alguém, Billy Graham. Olha o que ele disse. Um dia te dirão, Billy Graham morreu. Mas não acredite, pois estarei mais vivo que estou hoje. Simplesmente mudou de coisa. Ele fala, simplesmente mudei de endereço. Sensacional. A convicção dele. Um dia vão todos dizer que eu morri, mas eu não morri. Eu só mudei de endereço. Para um lugar melhor. Para uma mansão melhor. Ou talvez uma mansão que eu não tinha e agora eu tenho.
Falam sobre ruas de ouro. Como será isso? O povo de Israel, presta atenção, eles tinham uma promessa de ir para uma terra prometida, uma terra onde mana leite e mel, não é isso? E por causa da rebeldia deles, então Deus tira toda uma geração, o privilégio de toda uma geração ver essa terra. Você quer ver a terra? Você quer participar da glória de Deus? Você quer estar com Deus? Então não seja como o povo de Israel. Mas ainda, eu achei legal isso aqui. Billy Graham, milhões de pessoas aqui querem agradecê-lo. Sensacional isso, né? Maior evangelista, pregador. Quando você chegar no céu e encontrar com as pessoas, não sei se vai ser assim, né? Mas imaginando. E pessoas virem te agradecer. Oh, fulano, obrigado por aquele conselho. Obrigado porque você investiu na minha vida. Obrigado porque você deu tempo para mim. Obrigado porque você me evangelizou, falou de Cristo para mim. Obrigado porque você me tirou das trevas. Não você, foi Jesus, mas através de você, usando a sua vida. Isso é glória, que a gente não recebe aqui. Não vamos receber aqui. Talvez você plante e não vai colher aqui. E quando você chegar no céu, né? Como esse desenho aí. Como é que vai ser? Vai ter histórias boas para contar ou você vai só lembrar das coisas erradas que você fez aqui? Daquilo que você deveria ter feito de certo e não fez. Arrependimento. Ou pessoas chegar para você, olha, você era crente? Não sabia. Eu não sabia. Aí você vai falar, mas você também era crente? É, eu me converti um pouquinho antes de morrer. Mas naquela época você era já crente? Era. Imaginando, né? Mas a glória de Deus. Então onde está a sua e a minha segurança? Onde é que está? Nas coisas terrenas? Naquilo que Deus pode te dar hoje? Ou naquilo que Deus está prometendo lá? Onde é que está? O texto traz alguns alertas para nós, né? Sobre a questão de acusação. Então, Romanos 8:33, ele fala assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem nos justifica. Quem será? Quem fará alguma acusação? Então ele traz no âmbito espiritual algumas relações. E essa acusação é no âmbito espiritual. Quem nos acusará diante de Deus? É Deus quem nos justifica. É Deus que traz a justiça por nós. 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Esse é o nosso advogado.
Ninguém pode nos acusar. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso advogado, ninguém pode nos acusar. Quando nós contratamos Jesus como nosso advogado, ninguém nos acusa mais. Nós somos justificados por meio dele. Não há melhor advogado do que ele. O texto ainda vai. Ele fala sobre condenação. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Tínhamos uma condenação, mas essa condenação não tem efeito nenhum sobre nós mais. A tal da liberdade condicional. Jesus conquistou essa liberdade para nós. Com uma condição. Que Ele seja dono da sua e da minha vida. Liberdade condicional. Tem condições. Implica em coisas. Ninguém pode nos acusar. Ninguém pode nos condenar. Porque Jesus já ganhou a causa. Por mim e por você. E nós temos uma liberdade agora. Em Cristo Jesus. Mas nós temos uma condicional. Nós temos um requisito para cumprir. É ser servo de Cristo. Ser discípulo de Jesus. Ele morreu por mim, por você. Ele ressurgiu dos mortos. Ele governa com Deus. Está à direita de Deus Pai. E Ele intercede por nós. Não é isso que o texto diz? É Ele quem intercede por nós. Cristo Jesus morreu. E mais, ressuscitou. E está à direita de Deus. E Ele também intercede por mim e por você. Por isso que algumas coisas acontecem nesse mundo para nós de bom. É porque Deus está intercedendo por mim e por você. Jesus está intercedendo por mim e por você. Por nossa causa. E Ele é o nosso advogado. Âmbito, são 4 razões. No âmbito espiritual. Mas também temos um âmbito aqui, as nossas lutas, né? Ele fala sobre separação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Romanos 8,36 diz, como está escrito, por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Paulo entendia muito bem sobre isso. Sobre perseguição, sobre fome, sobre nudez, sobre angústia. Deus livrou Paulo disso? Não. De jeito nenhum. Mas não eram essas coisas que iriam separar ele do amor de Deus.
Então, quando nós passamos por angústia, tribulação, passamos por tempestades, por morte, não é isso que nos separa do amor de Deus. Não é isso que deve definir o nosso amor com Deus. E a gente canta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, não é? Angústia ou perseguição. Não cantamos? Cantamos. Mas só que às vezes nós cantamos, mas não vivemos isso na prática. E Paulo está dizendo: você precisa exercer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa aplicar isso na sua vida. Seja momentos bons ou momentos ruins da sua vida. Seja na luta, na dor, ou seja, quando você for mais do que vencedor. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou. Por amor daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele resume tudo agora. Para terminar, ele fala: morte, vida, principados, anjos, presente, futuro, altura, profundidade. Percebe? Poder, criatura. Nada nessa vida se compara à glória que veremos lá no céu. Nada deveria nos separar do amor de Deus. Nada. É isso que Paulo está dizendo quando diz que somos mais do que vencedores. Quando ele fala que nós somos mais do que vencedores, é porque eu sou, em Cristo Jesus, mais do que vencedor. E que eu verei a glória dele lá no futuro. E que nada pode me separar, por isso que eu sou vencedor, do amor de Deus. Não são coisas desse mundo que prova de que eu sou mais do que vencedor ou menos vencedor. Mas aquilo que eu tenho com Deus. A minha responsabilidade como cristão, como filho de Deus. Isso sim. E aí a gente brinca com Deus. Nós brincamos de religião com Deus. Achamos que só vir ao domingo basta. Achamos que a igreja Iceia é uma ótima igreja e basta. E não é assim que funciona com Deus. Não é a igreja que vai definir a sua salvação. Não é a igreja que vai definir seu amor por Deus. Mas a sua devoção diária com Deus. A igreja te proporciona momentos. A igreja te proporciona
várias situações para você crescer, mas não é ela que define a sua comunhão com Deus. O que define a sua comunhão com Deus é a sua vida diária, na luta. Como muitos irmãos têm passado por lutas essa semana. E não deixa a sua fé se abalar. Mesmo assim, incrível. Incrível como nós somos egoístas. Não olhamos ao nosso redor e vemos tantas pessoas necessitadas, mais do que a gente, e achamos que nós somos coitadinhos. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Primeiro olhe para a glória de Deus. Depois olhe para o seu ao redor. E olhe para as pessoas, principalmente para aquelas que têm a sua fé inabalável, que têm mantido a sua fé no Senhor, mesmo passando por situações difíceis. Aí sim você vai poder dizer: nem morte, nem vida, nem principados, nem anjos, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem poder, nem criatura. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode me abalar. Eu vou ficar triste? Sim. Mas isso não abala a minha fé. Como muitas vezes eu tenho visto gente se abalar, até a própria fé, por causa de coisas desse mundo. Por causa de situações que nós passamos. Nós brigamos com Deus e brincamos com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. É muito sério isso. Nós estamos brincando de igreja. Quando eu falo nós, eu estou falando geral, não estou falando de vocês só, não. Igrejas brincando com Deus. Brincando de igreja. Achando que a estrutura é a igreja. Achando que centenas de pessoas na igreja é a igreja. A igreja pode estar lotada, mas vazio de Deus. É isso que eu não quero. Desejo para ninguém. Eu não desejo para essa igreja. Lotada, mas vazio de Deus. Eu gostaria de estar lotada, mas cheia de Deus. Ou até menos. Não lotada, mas cheia do Espírito Santo. Cheia, vivendo Deus. Aí sim é a igreja de Deus. Não se deixe levar pelas coisas do mundo. Não se deixe levar para aquilo que você acha que é importante para a sua vida. Procure fazer a escolha certa, como conversei com os jovens ontem. Procure as coisas de Deus. Procure fazer aquilo que Deus deseja lá no íntimo. Aí você fala: como, Massado? Como? Algumas coisas são essenciais para a nossa vida cristã. E que é bem claro na Bíblia, a gente às vezes faz. Por exemplo, mentir. Mentir. Outro dia a Ruth me chamou a atenção.
Porque vira e mexe eu estava brincando com o Naoki de enganar ele. Falava uma coisa, não sei o que. Tá. Aí falava assim, aí ele, tu tá mentindo para mim, pai. Aí a Ruth, olha o que você está fazendo. Mas na brincadeira. E aí eu comecei a refletir, não é que eu estou mentindo? Estou chegando aí. Oh, desculpa. Já tô no caminho. Você está tomando banho. Mentira. E a Bíblia é bem clara sobre isso. É mentira. É pecado. E a gente mente. São coisas simples que às vezes a gente não pega para fazer como cristão. Não é verdade? A Bíblia é bem clara sobre questão de julgo desigual. E a gente às vezes teima em namorar pessoas descrentes. Mas com fulano deu certo. Ok, Deus foi misericordioso com fulano. E às vezes Deus não vai ser misericordioso com você nessa área. Cuidado. Cuidado com aquilo que você vê no mundo e está impregnando na gente hoje. Né? Por exemplo, talvez eu seja até um pouco polêmico aqui, né? Começaram uma onda do Face lá, se você fosse mulher, como é que você seria? Foi nisso? Aconteceu? E aí neguinho coloca a foto lá, e se eu fosse mulher ia ser assim. Devagarzinho, suave. E a gente está deixando entrar nos nossos lares, no nosso coração. Estou dizendo que isso é errado, é certo. Mas às vezes coisas pequenas. E vai entrando na nossa casa, com os nossos filhos. E a gente não está percebendo. E como cristão, nós não estamos tomando postura como cristão. Como cidadão do reino. Aquele que verá a glória de Deus. Nós não estamos tomando essa postura. Eu falei para os meninos ontem, nós estamos sendo bananas. Estamos sendo crente, homens, bananas. Porque nós não estamos tomando postura de líder espiritual de casa. Eu falei, vocês são jovens, não tem casa. Mas às vezes me impressiona como não tem a postura de líder. De liderar. Banana. Perdoa a palavra, mas é banana. Porque nós não temos coragem de enfrentar o mundo como deveríamos enfrentar. Porque ser o certinho, ninguém mais é certinho. Isso é coisa do passado. Não é coisa do passado. É ser cidadão do reino. É ser cristão. É ser filho de Deus. Para terminar, eu queria terminar com esse texto. Considero, Romanos 8,18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nada pode ser comparada à glória que será revelada em nós. Nada. Nada. Queria chamar o pessoal do louvor.
para vir aqui à frente. E a gente vai cantar uma música. Essa música, ela mexe muito comigo. Demais, demais. Ela fala sobre a glória de Deus. O Rei da Glória virá em breve. Ele voltará vestido com poder e glória. Chega a me arrepiar. Se Jesus voltasse hoje, como é que seria? O Senhor dos Senhores, vindo ao meu e ao seu encontro. E a gente vendo a glória do Senhor resplandecendo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, nós queremos
te louvar por essa manhã. Obrigado pelo teu feito por nós naquela cruz. Ansiamos, Senhor, o dia que o Senhor voltará. Nós agradecemos porque, apesar de toda a sua glória, apesar de todo o seu poder, apesar de toda a sua majestade, o Senhor se despiu de tudo isso e se fez servo sofredor. Por mim, por todos aqueles que creem no Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos conceda uma vida cristã digna de ser chamados filhos do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Apesar de vermos tantas coisas neste mundo caminhando para um lado assim que negro, mas nós temos uma esperança muito maior, que é o Senhor. Vejo tanta gente passando por lutas, por provações, por batalhas mesmo, Senhor. Mas eu peço que o Senhor derrame um pouquinho da sua graça sobre essas vidas. Pessoas que talvez também não tenham levado com tanta seriedade a vida cristã. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais, o seu coração, para que Ele possa realmente ouvir a sua voz, ouvir o seu clamor, ouvir a sua salvação. Nos ajuda ainda, Senhor, nessa manhã, nesse tempo de comunhão ainda, que possamos realmente exercer aquilo que a igreja deve exercer como cristãos, de ter uma comunhão com os outros, não só no âmbito aqui de igreja, mas lá fora também, Senhor, de poder nos preocupar, de poder orar um pelo outro, de poder até mesmo doar o nosso tempo, doar a nossa vida em favor daqueles que precisam tanto. Porque é o pouco que a gente pode fazer por tanto que o Senhor já fez por nós. Nos ajuda, me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu tenho até mesmo reclamado, às vezes. Me perdoa porque muitas vezes eu tenho até mesmo negligenciado essa parte, Pai. Mas que o Senhor nos ajude a essa semana ter realmente uma vida mais compromissada com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado, Deus, porque através dela tenho aprendido tanto do Senhor. Através dela tenho aprendido a amar o Senhor também. Obrigado pelas pessoas que oram por mim. Obrigado pelas pessoas que têm dedicado o seu tempo por mim também. E obrigado, Deus, porque nós somos um corpo. Isso é sensacional.
no meio cristão. Isso que pode mover muitas outras coisas. Então agradecemos, Senhor, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E agradecemos a Deus porque o Senhor é o Rei da glória e um dia voltará envolvido na sua glória e a gente poder ter um encontro com o Senhor. Isso é maravilhoso. Nos ajuda ainda no tempo aqui de EBD, aqueles que vão embora, que o Senhor lhes dê uma boa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.